alguns textos nessa carta, nesta noite, mas o texto de base podemos para Gálatas 2, o verso de número, louvado seja Deus, número 9 em diante. Glória a Deus. Tudo bem aí com os irmãos? 2:9 de Gálatas, foi isso que eu falei? Glória a Deus. Tivemos ali ontem visitando a irmã Janaína, né? E a questão do irmão lá, a gente marcou uma visita aí amanhã, né? Não sei se os irmãos que ficaram de ir comigo, né? Glória a Deus. Nós vamos ler o texto, o 9, versículo 9, capítulo 2. Esse texto nós vamos falar sobre a prática das exortações mútuas, né? Nós estamos vivendo um ambiente familiar, seja ambiente de trabalho, ministerial, um ambiente onde há uma convivência humana. E nessa questão de igreja, né, nós temos uma recomendação bíblica, né, de orar uns pelos outros. Paulo diz carregar o fardo uns dos outros é mais difícil, né? Porque a gente não quer carregar nem o nosso. Imagina carregar o fardo dos outros. Mas é um mandamento bíblico concernente à convivência humana, né? No aspecto cristão. Então trataremos sobre essa questão da prática das exortações mútuas, a fim de manter a unidade espiritual. Acima de tudo, a unidade espiritual vai ser um tema muito relevante através dessa mensagem de Paulo aos Gálatas, né? Porque havia divisões, como em Corinto, em Gálatas também. E em Efésios também, Paulo falou sobre que ele quebrou o muro da divisão que havia no meio deles, judeus e gentios, né? Glória a Deus. Capítulo 2, o versículo de número 9, que diz assim: conhecendo Tiago, Cefas e João. Esse Tiago aqui já não é o Tiago apóstolo, é o Tiago, meu irmão de Jesus, né? O Cefas é o Pedro, e o João é o irmão do Tiago que havia morrido. Confere? Eles eram considerados como o quê? As colunas, né? Obrigado aí, Felipe. Se eu vou perguntar para o Felipe, qual é na estrutura a função das colunas? Sustentabilidade. Não é verdade? Então esses homens eram colunas do aspecto da igreja primitiva. E a graça que esse me havia dado, aqui Paulo está falando dele mesmo, né? Que Deus deu uma graça a ele. Mesmo essas três colunas dentro da pregação, dentro do judaísmo, mas Paulo recebeu uma graça para os gentios. Deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé. Note que Paulo aqui ainda está naquela viagem missionária junto com o seu companheiro chamado Barnabé, né? Barnabé, ele foi não era apóstolo, né, mas foi um daqueles pioneiros, né, na obra de Deus. E ele trouxe para si Saulo de Tarso para ser um companheiro dele nas missões estrangeiras. Então, havia comunhão, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Certo? Recomendamos-nos somente que nos lembrasse dos pobres, que também procurei fazer isso com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, olha o que Paulo fez para Pedro: lhe resisti na cara,
porque ele era repreensível. A exortação acontece quando você precisa de uma palavra de incentivo para você se despertar, porque mesmo sendo uma das colunas, mas ele era repreensível desse ato que ele cometeu aqui. Isso para você ver que, embora os homens pudessem ocupar posições eclesiásticas, mas eles também podiam ser repreensíveis. E de repente chega um mais recruta, né, que foi Paulo, e deu uma repreensãozinha dele suave. Que a repreensão não é dada assim com conotação de demonstrar superioridade, né? Ei, irmão, negócio é isso aí, rapaz. Tu está errado aí. Não, tem que ser, Paulo explica que tem que ser uma repreensão com uma característica essencial para se fazer uma repreensão. O amor em ação. Certo? Porque quando você repreende o outro, isso no bom sentido, não de fazer vergonha, você também tem que ter cuidado com você mesmo. Você vai observar lá na frente. Gálatas 6:1. Então vem comigo. O texto diz que, porque antes que alguns tivessem chegado, estou lendo 12, viu? Antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, o Tiago aqui era o pastor da cidade de teólogo Miqueias, cidade de Jerusalém. Foi ele que presidiu o primeiro, como posso dizer, capítulo 15 de Atos, o primeiro concílio doutrinário, porque houve uma divergência doutrinária nos primórdios da igreja. Então Tiago, meu irmão de Jesus, apesar do tempo de Jesus ele era incrédulo, mas depois que Jesus ressuscitou ele se converteu e veio a se tornar um dos líderes da igreja de Jerusalém. Então os que chegaram da parte de Tiago comia com os gentios, mas depois que chegaram, eles foram se retirando e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Note que já há uma diferença aqui, né? Irmãos que se conversavam mutuamente, trocavam testemunhos, experiências, e de repente, com base numa crença, né, da questão do judaísmo, eles acabaram se dividindo. Então, quem encabeçou isso foi o Pedro. E veio os outros judeus também, dissimulavam com ele, de maneira que até o Barnabé, que era o então companheiro de Paulo, se deixou também se levar pela dissimulação. Mas quando eu vi que eles não andavam bem, né? É importante quando você recebe uma palavra que você não está bem, você recebe a palavra pode ser com tristeza, né? Às vezes, eu não gostei muito não, o irmão me deu uma palavra ali, então, mas é salutar. Posteriormente você vai entender que, né, uma palavra de exortação pode promover um livramento para você, pode promover um crescimento, pode promover algo de bom para a sua própria vida. Então veja bem, o texto vai dizer que até o Barnabé entrou na tal da dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse para Pedro na presença de todos: se tu sendo judeu, estou no lendo 14, tu vive com os gentios, não com os judeus, não como judeu, como tu pode obrigar os gentios a viver como judeu? Então, é aqui que parte, tá frio aí, né? Esse é o lugar da frieza, viu? Espero que os irmãos, glória a Deus. Aqui é que parte a base dessa questão da exortação mútua. Glória a Deus, né? A gente aprende uns com os outros, não é verdade? Peguei essa palavra aí na viagem lá, né? Não importa até o cargo eclesiástico, mas eu posso aprender até com uma pessoa que seja de menos poder eclesiástico do que eu, né? Com certeza, irmão, glória a Deus. Isso revela humildade, né, não?
você aprender de alguém mais... Porque você não é o que está com toda a perfeição. Em algum momento você vai precisar de alguém que vai lhe dizer assim: irmão, se tu fizer assim, assim, é melhor para a tua vida, irmão. Diz, amém. Foi isso que aconteceu com Pedro em relação a Paulo, né? Então, mas repare bem que ao longo desde os primórdios, né? Eu vi uma história ali tão... Lembrei agora de uma história intrigante, viu, Léa? Que está lá no livro de Juízes, né? Que tem uma nota que ecoa durante aquele livro, né? Que é assim, parece os dias de hoje. Cada um fazia o que parecia ser correto. Ou seja, cada um tinha a sua própria verdade. Ninguém, ei, irmão, não é assim não. A recomendação, não quer saber não, eu faço do meu jeito, da minha forma. E tem um caso lá muito terrível. Estou falando isso porque no dia a dia a gente escuta algumas coisas, aí eu lembrei na Bíblia, né, Léa? De uma mulher que foi violentada, repare bem, a noite toda pelos moradores lá em Gibeão, gibeonitas, e ela veio a óbito, morreu. E o marido dela, para chamar a atenção de todas as tribos, que as tribos estavam divididas, separadas, ele pegou o corpo da mulher, sabe o que ele fez? Vou usar aqui a palavra esquartejar, é assim? Dividiu o corpo em quantos pedaços? 12 pedaços. E espalhou, irmãos, num instante a turma se ajuntou, foram todos contra a Gibeão, que pertencia à menor tribo, que era os benjamitas. Houve um conflito interno, um conflito entre o próprio Israel, tendo em vista que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, havia rebeldia, aí houve uma comoção nacional, daqui a pouco eles entraram em guerra contra eles mesmos, ao invés de juntar as forças e guerrear as nações que estavam ocupando a terra, eles se juntaram às suas armas bélicas e se degladiram entre si. Então, observemos que desde os primórdios, a gente for lá, mais lá atrás, né? Que essa questão da discórdia, que mais? Da desunião. Eu gostaria de catalogar alguns exemplos dessas obras denominadas por Paulo aos Gálatas, capítulo 5, como obras da carne, porque são vários tipos, mas principalmente aquela que concerne a questão no relacionamento humano, né? Seja a nível de família, trabalho, igreja também, por que não? Veja bem, o texto vai dizer em Gálatas 6, versículo 20, eu peguei aqui uma versão chamada NVI, eu quero citar, que são vários, né? Vocês vão ver aí o versículo 19, o 19 vai dizer quais são as obras da carne. Ele vai falar do aspecto da carnalidade, né? Da sensualidade, da fornicação, da impureza e da lascívia, que está concernente à questão do uso do corpo, né? Da questão da sexualidade. Depois ele entra no 20 sobre idolatria, o aspecto espiritual, feitiçaria. Depois, no versículo 20, ele vai falar sobre obras da carne no âmbito da disputa, da intriga, da discórdia, da desunião. Tudo isso é obra da carne. É a origem pela qual os homens se dividem, se degladiam, brigam, jogam, como diz, colocam palavrões, ofensas e tudo mais. Todo o pacote está aí. Aqui é só o início, né? Vamos lá. Uma das palavras que ele fala, hostilidade. Não sei se está diferente aqui. Ali tem inimizade, hostilidade. Eu vou ler aqui na NVI.
discórdias. Terceiro, ciúmes. Outro, ira ou acessos de raiva, dissensões, divisões, ou em outras versões, facções e invejas. Todos estão relacionados ao conflito, seja na família, seja na escola, seja até no ambiente de igreja. Vamos falar um pouquinho da família. Na família de Abraão, meu Deus, teve conflitos na família de Abraão? Será que teve? Entre irmãos? Se não teve. De repente, você sabe que desde o início, né, esse negócio da rivalidade é terrível. E a exortação para manter a unidade, ela é muito importante nos dias atuais. Glória a Deus. Veja aí, se você puder acompanhar comigo, o Gálatas capítulo de número 4, versículo 29. Abraão, né, já tinha feito um filho através de Agar, e agora o menino já estava um adolescente. Aí de repente Deus resolveu abrir a madre de Sara, e Sara gera um filho por nome Isaac. Daqui a pouco, no ambiente familiar, estava lá o filho da escrava e o filho da mulher genuína, né? Ora, o pai era o pai dos dois, né? Mas o texto vai dizer no versículo 29, repare aí, aquele que foi gerado segundo a carne. Ou seja, claro que a concepção, o nascimento, tudo foi aqui natural. Mas repare bem, o gerado segundo a carne, porque foi de forma ilícita. Era uma relação entre uma mulher que não eram casados. Não é verdade? Mas o filho nascido sobre o casamento foi o Isaac. E por isso que Paulo faz essa diferença, porque havia conflitos na igreja de Gálatas. Havia algumas pessoas que estavam conflitando entre eles mesmos. E Paulo usa essa ilustração para dizer o seguinte: louvado seja Deus. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne fazia o quê? Perseguia o que era segundo o Espírito. Assim também o é agora. Do mesmo jeito é agora. Aplicando espiritualmente, como é que nós podemos falar isso aqui? Estou falando sobre unidade espiritual na casa de Deus. Mas infelizmente às vezes tem irmãos que ainda não estão assim bem afinados na espiritualidade, na maturidade, se zanga por qualquer coisa. Em outras palavras, tem assim, são irmãos, eu até falei na semana passada, são assim meio estopim curto, pavio curto, e é a inclinação natural. Isso é natural do ser humano. Mas os homens que são nascidos de Deus, que têm um encontro com Jesus Cristo, glória a Deus, que foram redimidos por Jesus, eles não podem viver segundo a inclinação natural da sua velha natureza, vivendo em rivalidade, perseguição, desobediência, não acatando a autoridade, desrespeitando as autoridades constituídas. Louvado seja Deus. Então são divergências originadas na inclinação natural da velha natureza. Que Deus guarde cada um de nós, para que essas inclinações não possam fazer parte do nosso estilo de vida, pelo amor de Deus. Porque Deus nos chamou, amém? Você foi chamado por Cristo para pertencer a um só corpo. Nós fomos batizados em Jesus, glória a Deus. E eu vou mostrar por isso com base em Gálatas 3, verso 26 em diante. Glória a Deus. Estou falando sobre as origens das contendas, como o Tiago diz. De onde vem essas contendas? É das nossas próprias inclinações naturais. E agora eu estou falando sobre um chamado que Deus chama cada um de nós a uma unidade espiritual. Nem os discípulos entenderam isso às vezes, né?
Lembra quando Pedro e João disseram assim: Senhor, o que nós vamos mandar ali para o samaritano? Manda fogo nele, Jesus. Não é assim não, não é desse jeito não. Vocês não sabem que espírito sois. O Filho do homem não veio destruir. Veio o quê? Salvar, restaurar. Vamos lá para o chamado à unidade. Capítulo 3, versículo 26. O que diz? O versículo diz: porque sois o quê? Filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Os filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Fomos chamados para a unidade espiritual. Repare o versículo 27, para esclarecer mais direitinho. Glória a Deus. Versículo 27, diz o quê? Porque todos fostes batizados em Cristo, e já vos revestistes de Cristo. Já vos revestistes de Cristo. Se Cristo está em nós, aí tem várias questões a serem. Nós precisamos atender o chamado da unidade. Cristo orou por essa unidade. Cristo deseja a unidade da sua igreja. Pastor, mas eu tenho muitas diferenças ainda. Até em casa eu tenho minhas diferenças. Eu tenho minhas zangas, tenho meus acessos de raiva. Mas, meu irmão, eu sei que Deus não muda o temperamento. Deus não muda, não. Mas Deus pode controlar. Deus pode controlar. E Ele pode implantar de forma progressiva o quê? O caráter de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Mas vamos falar de algumas. Paulo vai mostrar algumas questões que pode trazer diferença. Começa logo no casamento, Léa. Na verdade não. Vai falar das etnias, as diferenças das etnias. Por exemplo, versículo 28, o Paulo diz assim: nisso não existe o quê? Judeu nem grego. Ou seja, não existe etnias. Todos são iguais perante o Filho de Deus. Seja judeu, seja grego, todos estão na mesma patente. Precisam do amor de Deus, da graça de Deus. O segundo grupo que ele vai falar é os grupos sociais. Vamos lá, qual é o outro grupo social? Nem servo, não há servo nem livre. Tanto o servo como os livres, eles estão em pé de igualdade. Não existe, né? Eu sei que hoje existe essa cultura de colocar pessoas de cores diferentes contra os outros, pessoas de posição social menor contra os outros de posição social maior, questão de raças, são coisas do ser humano natural. Mas o apóstolo está dizendo que não existe essa diferença. E aí ele termina dizendo assim: não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui é o chamado à nossa unidade espiritual. Deus nos chamou para uma unidade espiritual. Então Deus está nessa palavra aqui, através do apóstolo Paulo, mostrando a importância da unidade, da amizade, da relação saudável entre irmãos, do amor de Deus em prática, certo? Por isso que nessa noite, algumas questões a gente vai observar nessa carta, que eu disse para vocês que havia uma quebra de unidade, né? Apareceu lá uns irmãos, entre aspas, que Paulo vai chamar ele de... Pegou, foi pesado, viu? Por exemplo, Gálatas 2 e 4. Tinha esses irmãos que eles eram agentes influenciadores no meio da congregação da Galácia. E eles começaram a semear algumas divergências para causar divisão no corpo. Por exemplo, o versículo 4, como eu falei, por causa dos falsos irmãos, está vendo aí? Usou a terminologia falsos
irmãos que se tinham entremetido, né? Eu sei que, falando de exortação, alguém pode até usar esse texto aqui e dizer assim: rapaz, eu faço do meu jeito, eu vivo da minha forma, não quero que ninguém se meta no meu comportamento, nem pai e mãe, e muito menos líderes. Mas não é dessa forma não, tá certo? O crente, ele tem a sensibilidade de, quando ele estiver precisando de uma sinalização, de uma correção, de uma exortação, ele diz assim, ó, conforme o Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, exortação, do bom sentido, para aperfeiçoar, não mata ninguém, não derruba ninguém, é para nosso crescimento espiritual, entendeu? Então, esses irmãos, eles estavam procurando quebrar a unidade espiritual, dividir a doutrina cristã com os outros, sem nenhuma base no Evangelho. A base dele era o Velho Testamento, era as questões do Antigo. Então aí Paulo está dizendo assim: esses falsos irmãos que se têm entremetido secretamente, tentam espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então, meus irmãos em Cristo, essa é uma palavra que Paulo cita aqui sobre essa quebra da unidade, né? E interessante, né? A quebra da unidade, não baseado em coisas certas, né? Em doutrinas que estavam distanciando do Evangelho. Nós vamos ver isso. Então, até hoje nós observamos que existe as influências doutrinárias que têm afastado as pessoas do verdadeiro Evangelho. O Evangelho da simplicidade, o Evangelho da cruz, o Evangelho da obediência, o Evangelho da santidade, o Evangelho do compromisso, o Evangelho da adoração, o Evangelho da centralidade de Deus e não no homem, o Evangelho da glória de Deus e não da glória humana, o Evangelho que através dele nós temos Jesus Cristo como nosso referencial maior, né? Claro que tem essas colunas, esses exemplos a ser seguido, claro, glória a Deus, mas Cristo em nós é a razão de ser da nossa existência. Mas vamos falar sobre uma primeira exortação para manter a unidade espiritual da igreja do Senhor nos dias atuais. Eu li um texto que está em Gálatas, né? Mas eu vou ler agora Gálatas 4, 13 até o 15. Porque nessa passagem Paulo chegou a pregar para eles, e interessante o contexto, que Paulo estava enfermo. Por causa dessa enfermidade, Paulo teve que parar lá, assim, de forma acidental, mas foi providência de Deus. E ali ele pregou em fraqueza, em debilidade. Interessante. Para demonstrar que não era a eloquência paulina, não era a sabedoria de Paulo, não era o seu conhecimento teológico, não era isso não, era a própria graça de Deus manifestada através do ministério do seu servo. Leiamos Gálatas capítulo 4, versículo 13 até o 15. Glória a Deus. Ele diz assim, ó: vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Ou seja, aqui nós vamos botar um exemplo de algum irmão que está assim: pastor, está chovendo, eu estou assim. Qualquer problema a pessoa já está botando dificuldade. Aqui nós vamos ver Paulo colocando, mesmo na sua fragilidade, mas ele se colocou para trabalhar pelo reino de Deus. Isso serve de ensino para nós não colocarmos dificuldade no clima, dificuldade em alguma questão, né, financeira, porque Deus, ele conta com o espírito voluntário de cada um de nós. Então Paulo pregou para aqueles Gálatas mesmo em fraqueza. E o interessante, do versículo que eu li, né, o versículo 13, o 14: não rejeitastes nem desprezaste isso. Interessante que as pessoas acataram a pregação. Inicialmente eles estavam sendo muito amigos de Paulo, né?
aceitaram, reconheceram que Deus estava usando ele de forma gloriosa. E desta forma, o versículo vai dizer assim, ó, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Jesus. Glória a Deus, né? Inicialmente a amizade entre a liderança apostólica, a amizade em geral, né? Tem pessoas que são amigas de outros na igreja, mas com o tempo parece que as amizades se esfriam, né? Eu sei que a gente não pode ter, eu aprendi isso em Provérbios, né? Que você tem que retirar, você está direto assim, com uma pessoa, tal, mas você manter a amizade é muito salutar para a unidade do Evangelho de Cristo. Então havia uma amizade, um reconhecimento mútuo, né? O apóstolo vai dizer assim: vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Jesus. Então, versículo 15: qual é logo a bem-aventurança? Porque eu vos dou testemunho de que, se possível fora, faria o quê? Claro que essa mensagem aqui é de forma, uma hipérbole, né? Arrancaria os seus próprios olhos. Paulo tinha uma enfermidade o pessoal até acha que era o espinho na carne dele, né? Uma enfermidade na vista, né? Não sei se foi da queda lá, quando ele viu aquela visão, mas ele tinha essa enfermidade. E ele pregou em fraqueza. E os crentes receberam com muita gratidão, e a amizade foi formada do Evangelho. Mas o tempo foi passando, né? Aí vieram os agentes influenciadores, falando mal do apóstolo, detonando ele, falando mal da igreja. Aí de repente o apóstolo vai dizer que as relações, né, as amizades, o versículo 16, que é para a gente: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Ou seja, porque Paulo trouxe a exortação, trouxe a mensagem de Deus. A mensagem de Deus não é só as benesses, né? Tem os lados das provações, tem o lado dos espinhos, tem o lado da amizade, tem o lado do compromisso. Então a verdade do Evangelho estava se tornando uma razão de inimizade. Estão entendendo, irmãos? Então a relação de amizade estavam sendo destruídas. Inicialmente havia uma amizade, uma empatia, uma aproximação, mas agora todo aquele amor fraternal, aquele apoio mútuo estava sendo deteriorado. Assim também a nossa relação com o principal, que é Deus. Muitas vezes a nossa relação com Deus está sendo deteriorada, e nós precisamos de novamente pedir ao Senhor que Ele nos dê o amor de Deus, a graça para a gente continuar, como disse Deus de Abraão: meu amigo Abraão. Mas agora a amizade entre os Gálatas e Paulo estava em situação de, eu posso dizer assim, deterioração. Então, amizades, quando são desmanchadas, né? Pessoas ficam separadas, ficam divididas. Eu sei que houve alguns momentos da nossa história aqui, né? Divisões por outras questões. Mas eu acho que a fé em Jesus nós jamais poderemos dividir a nossa irmandade em Cristo por qualquer que sejam as motivações. Precisamos desenvolver a amizade mútua. Mas não é só aquela amizade estilo panelinha. Eu sou só amigo só de fulano. De fulano eu não sou amigo. A Bíblia diz que nós temos que se amar uns aos outros. Uns aos outros. Não é questão só, eu só amo quem eu amo. Os fariseus faziam isso mais direito que nós, né? Cumprimentava só aqueles que cumprimentaram eles. Isso aí é fácil de fazer. O difícil é a gente atravessar, como Jesus fez, atravessar Samaria, por dentro ou por fora? Qual era o mais fácil? Qual era o mais comum? Eu vou dar um rodeio aqui, mas não vou me encostar com nenhum samaritano. Foi o que Jesus fez. Entrou dentro de Samaria,
conversou com a mulher samaritana, criou uma ponte de amizade. Para muitos, Jesus ali conversando com aquela mulher, mas ele trouxe a verdade para aquela mulher e ela se converteu e ela promoveu o evangelho. Então, o importante é que a barreira da separação foi quebrada. Então, nós precisamos, como diz o apóstolo, se depender de nós, ter paz com quem? Com todos os homens. Se depender de nós, ter paz com todos os homens. Glória a Deus. Então, a exortação estava levando aquelas pessoas a terem raiva. Eu não estou gostando dessa palavra, não. Estou com raiva desse pastor. Se você está nesse nível, pelo amor de Deus, está na hora de você meditar nessa palavra. Porque a verdade de Deus, as palavras do Senhor, não é para a gente ter raiva de ninguém. Pelo contrário. Em que ponto eu tenho que me converter? Hein? Eu estou sendo seduzido por alguma doutrina, por algum hábito que não é saudável? Em que eu posso me converter ao Cristo? Glória a Deus. Quais as obras da carne que devo eu renunciar para que eu possa manter a amizade com Deus? E o texto vai dizer: quem quer ser amigo de Deus, o que mais? Torne-se inimigo do mundo. Ei, pastor, aí está difícil. Mas claro que a gente não vai se separar, né? A gente vai cumprimentar as pessoas, mas está falando de Salmo 1, né? Vocês conhecem Salmo 1? O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão. São 3 níveis: que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e em último lugar, veja bem, ele não anda nos caminhos, ele não não anda nos conselhos, não se detém ali, em último lugar, na roda, ou seja, aos poucos, as influências, as amizades mundanas vão influenciando a cabeça da pessoa, vão modernizando aquela mente, aquela pessoa, aos poucos vai se afastando da verdade de Cristo, da pureza do Evangelho, da sinceridade do Evangelho, e nós precisamos primar por isso. O homem que anda segundo esses conselhos, essa roda dos escarnecedores, ele vai se afastando aos poucos. Então, isso tem a ver com a amizade. Tem ou não tem? As más amizades. Até a gente cita esse texto lá, o irmão: as más companhias corrompem os bons costumes, né? Tem um provérbio popular que diz assim: me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Dá para a gente ser influenciado ou influenciar alguém? Tem gente que está sendo influenciado. Joãozinho, Mariazinha vai com as outras. Mas temos que pedir a Deus que o Espírito Santo é que influencia a nossa amizade com Deus e com os irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos concluir. A segunda exortação mútua não pode ter nenhum, eu ralei o texto, não pode ter estresse. Eu citei o Paulo, né? Que exortou o Pedro. Pedro ficou com raiva? Sim ou não? Com nada. Ele pegou a palavra para si. Depois Deus teve que dar uma revelação para ele, de um lençol cheio de animal. Foi que ele foi entendendo. Ele não estava entendendo, não. Eu sei que ele começou a pregar, pregando. Ele não fez nem um apelo. Ei, irmão, vou orar aqui, Jesus batizar com o Espírito Santo. O que aconteceu? Na pregação mesmo dele, os gentios foram batizados. Aí foi aí que ele entendeu o chamado que Deus tinha com Paulo, que ele não podia dividir a igreja do Senhor. Nós não podemos ter essas divisões, precisamos estar unidos a Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados, porque se não houver exortações, eu quero dizer que o erro, ele é
produzido. Eu citei que os que estavam com Pedro foram influenciados pelo Pedro e até o Barnabé. Correto? Gálatas 2:13. Até o Barnabé foi porque uma ovelha perdida, uma ovelha assim, ela consegue muitas vezes não recebe a exortação e ela quer levar outras ovelhas pelos mesmos passos. Mas o bom pastor fala conosco nessa noite que é preciso nós ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra e dizermos: Senhor, faça o que tem que ser feito na minha vida, muda o que tem que ser mudado na minha vida, restaura o meu coração nessa noite, cria em mim um novo coração. E assim nós seguiremos a ouvir a voz do bom pastor. E quem segue a voz do bom pastor, nós não entraremos por caminhos tortuosos, seguiremos a Cristo. Amém? Concluiremos a mensagem falando sobre uma exortação mútua, como eu falei, não baseada no amor, mas tem uma outra prática que Paulo, Gálatas 6 primeiro, diz o quê? 6. Irmãos, se algum de vocês for surpreendido em alguma ofensa, vocês que são o quê? Vocês são espiritual mesmo? Pois encaminhe o tal com um espírito de mansidão. Tem um detalhe, porque a gente se você exortar os outros, tem que ter cuidado, né? Por quê, Léa? Olhe por você mesmo, para que não seja também tentado. Cuidado com quem exorta. Então, o espírito de mansidão. Foi esse conselho que Paulo dá na exortação mútua entre os irmãos, para nós não ficarmos zangados uns com os outros, não ficarmos estressados, para nós acatarmos a palavra mútua sem nenhuma depreciação. Mas é isso mesmo, Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós, Ele quer o nosso crescimento, Ele quer a nossa maturidade, e isso passa pela convivência, pela unidade espiritual, pela igreja do Senhor, que foram chamados para fora, para estar unidos ao cabeça que é Cristo, e nós somos membros do corpo de Cristo, e cada membro do corpo é importante no reino de Deus. Pastor, eu sou só um membro, mas eu não quero ter nenhuma importância. Mas Deus, Ele coloca cada membro como Ele quer, e você foi chamado para ser parte do corpo de Cristo. Portanto, nessa noite, mantenhamos a unidade espiritual, a amizade com Deus e com o próximo, e com os nossos irmãos, para a gente ter uma igreja firme, uma igreja saudável. Vamos recantar um hino aqui para a glória de Deus. Enquanto isso, os irmãos adorem a Deus com todos os servos de Deus nesse mesmo espírito de adoração, porque o Senhor está aqui presente para fortalecer cada um dos nossos corações. Ele quer manter a unidade espiritual, né? Tem muita coisa para dividir a igreja, né? Uma vez eu escutei um irmão, o pastor, falando sobre aqueles sites que publicam: olha, fulano lá morreu lá no Monte Gilboa. Está lembrado dessa passagem? Davi disse: não publiqueis em... Aí ele cita as cidades. Não fique publicando isso. A queda do rei Saul, do seu filho. Ou seja, Davi manteve uma derrota de um dos filhos de Israel, para não ser comunicada aos ímpios, para que ele não venha a zombar do povo de Deus. Então tem muita gente hoje se aproveitando da queda para ganhar like, para ganhar engajamento, para ganhar. E o interessante, né? O pastor prega uma mensagem da palavra, ninguém diz nada. Mas quando é treta, opa, o que está acontecendo aqui com essa treta? Eu estou querendo saber dessas tretas. Meu irmão quer saber de treta, quem foi que caiu?
né? Quem foi que dividiu? Quem foi que se rebeliou? Permaneçamos firmes em Jesus. Vamos lá. Falou demais. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Uma mensagem mais clara do que essa, né, irmãos? Só Deus que desenhou para Pedro, né? Que Pedro não tinha entendido ainda. Aí Pedro, tu não entendeu, não? Vou desenhar aqui para ver se tu entende, né? Aí deu-lhe aquela visão lá que ele compreendeu. Louvado seja Deus. Mas é isso, irmãos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos seguir a santidade com Deus, né? E em paz com os outros, que sem a qual a gente não veremos a Deus, né? Então isso é muito sério, isso é muito importante para a nossa própria salvação, né? Manter essa unidade, né? Suportando uns aos outros, né? Sendo capazes de suportar coisas, porque vocês são espirituais, né, pastor? Espirituais. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor. Deixa eu invocar, tocar 2 instrumentos ao mesmo tempo, né? Aí. Se a igreja souber, louva comigo, amém, irmãos? Assim, ó. Filho de Davi, sei que estás neste lugar.